Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do Só Concursos e Afins, fazendo aqui análise de provas CESP, uma prova super fresquinha, uma prova de 2015 do Tribunal Superior de Justiça. Nós vamos hoje fazer o que nós fazemos em toda análise de provas, justamente analisar o conteúdo e principalmente os enunciados das questões, observando sobretudo algumas estratégias de resolução. O que nós vimos para as questões de interpretação de texto? O que é que nós precisamos fazer? Todo e qualquer texto tem o quê, gente? Todo e qualquer texto tem o assunto. E o que é o assunto? O assunto é o global. É o geralzão, tá? Por exemplo, já que nós estamos em período de discussão acerca de corrupção, escreva um texto sobre corrupção. Olha, alguns vão escrever um texto sobre corrupção do PSDB, outros vão escrever um texto sobre corrupção do PT. Vai ser o mesmo texto? Não, só vai ter o mesmo assunto. O assunto é algo amplo e o tema é este afunilamento. Então, você vai afunilar, você vai identificar o assunto pela palavra que mais se repete ao longo do texto. Essa repetição, ela ajuda a estabelecer o que nós chamamos de coesão textual, que é a ligação entre as ideias. E o tema é o que sobre este tópico, o que sobre este geral, porque você faz um pequeno recorte ali e trata acerca daquele conteúdo mais específico. Todo e qualquer texto tem o que nós chamamos de ilustração. O que é ilustração? É algo que é apresentado para ilustrar o tema. A ilustração vai ser um dado, um fato, uma citação, uma referência geográfica, uma referência histórica, uma citação a uma lei, enfim, mas é algo que não pertence exatamente ao autor do texto, ele apresenta apenas para ilustrar o seu tema. Nem todo texto tem o que nós chamamos de tese. Quando o texto tem uma tese, é porque ele tem uma opinião. E aí sim, um texto com opinião é chamado de texto argumentativo. E somente texto argumentativo tem o que nós chamamos de argumento, ou seja, a ilustração. A ilustração em um texto de opinião é chamada de argumento. A ilustração em um texto sem opinião é chamada apenas de exposição. Isso é muito importante para o CESP, porque o CESP gosta de um conteúdo chamado de tipologia textual, em contraponto ao gênero textual. O que é tipologia? Tipologia é a linguagem que ele vai utilizar, se é uma linguagem narrativa, dissertativa, expositiva, argumentativa, dialogal, ou também uma linguagem chamada de injuntiva. Quem já ouviu falar esse nome? Injuntivo é um texto chamado de instrucional, é um que vai dar uma instrução. Os manuais, a posologia da bula, uma receita de bolo, esses são gêneros chamados de texto injuntivo. Mas, Rose, tipologia não é a mesma coisa que gênero? Não, porque tipologia é a linguagem e o gênero é a estrutura. Uma bula tem a mesma estrutura de uma receita de bolo? Não, são estruturas distintas. Então, quando você analisa a estrutura, você está analisando o gênero. Quando você analisa a linguagem, você está analisando justamente a tipologia, o tipo do texto. Deu para entender direitinho? Bacana. Então, quando nós fazemos a leitura, nossa primeira leitura ela já tem que ser uma leitura mais comprometida, procurando esses elementos, tá? A ideia de solidariedade acompanha, desde os primórdios, a evolução da humanidade. Aristóteles, por exemplo, em Clássica Passagem, afirma que o homem não é um ser que possa viver isolado. É, ao contrário, ordenado teleologicamente a viver em sociedade. É um ser que vive, atua e relaciona-se na comunidade e sente-se vinculado aos seus semelhantes. Não pode renunciar à sua condição inata de membro do corpo social, porque apenas os animais e os deuses podem prescindir da sociedade e da companhia de todos os demais.
O primeiro contato com a noção de solidariedade mostra uma relação de pertinência. As nossas ações sociais incidem positiva ou negativamente sobre todos os demais membros da comunidade. A solidariedade implica, por outro lado, a corresponsabilidade, a compreensão da transcendência social ou das ações humanas, do coexistir e do conviver comunitário. Percebe-se aqui, igualmente, a sua inegável dimensão ética, em virtude do necessário reconhecimento mútuo de todas as pessoas, iguais em direitos e obrigações, o que dá suporte a exigências recíprocas de ajuda ou sustento. A solidariedade, desse modo, exorta atitudes de apoio e cuidados de uns com os outros. Pede diálogo e tolerância, pressupõe um reconhecimento ético e, portanto, corresponsabilidade. Entretanto, para que não fique estagnada em gestos tópicos ou se esgote em atitudes episódicas, a modernidade política impõe a necessidade dialética de um passo maior em direção à justiça social, o compromisso constante com o bem comum e a promoção de causas ou objetivos comuns aos membros de toda a comunidade. Os primeiros 15 minutos de uma leitura são muito frescos, tá? Então, você tem que se valer desses primeiros 15 minutos para estabelecer o que a gente chama de uma espécie de fichamento. Qual é a palavra que mais se repete aqui? Gente, você precisa ler mais de uma vez para identificar isso? Não. A sensação que você sai da leitura do texto é uma sensação de foi bom saber sobre isso, é uma ilustração bacana, ou eu concordo com isso? Vocês concordam ou discordam? Dá uma sensação de que você concorda. Aí o terceiro passo é identificar com o que realmente você está concordando. Você está concordando com o quê? Com o fato de que a solidariedade ela é algo importante para manter a comunidade em harmonia. Não é mais ou menos isso que a gente pode retirar daqui? Nós temos essa referência por qual motivo? Porque tudo que nós fazemos em sociedade pode incidir sobre a sociedade positiva ou negativamente. Não tem essa passagem aqui no texto? Pois é. Então a gente vai montando um quebra-cabeça. Esse texto, por conseguinte, é um texto argumentativo ou expositivo? Argumentativo. E ele apresenta uma ilustração bacana. Ele começa, inclusive, com uma ilustração que a citação é de Aristóteles. É interessante para o texto? Super interessante, porque ele está dizendo essa é a minha opinião, mas não somente eu comungo dessa opinião. Filósofos de toda uma história da humanidade também apresentam a mesma opinião acerca do que é comunidade, do que é sociedade, enfim. Todo o texto ele é estruturado pensando em como conduzir o leitor a esta leitura. Então, para que o texto esteja bem bacaninha, se o texto for bem estruturado, é lógico, ele vai ter 3 momentos, independente de quantos parágrafos ele apresente. Um parágrafo tem esses 3 momentos. 10 parágrafos vão apresentar esses 3 momentos, que é um momento de introdução, que pode ter apenas um parágrafo ou uma linha, ou pode ter mais de um parágrafo. Algumas introduções têm mais de uma página, não é? Dependendo do trabalho, do gênero textual do qual nós estejamos nos referindo, ao qual não é? Estejamos nos referindo. Um momento de desenvolvimento e um momento de finalização. Para que serve uma introdução? A introdução serve para apresentar o assunto e o tema. Gente, olha que coisa perfeitinha esse parágrafo introdutório dele. Ele já apresenta a ideia de solidariedade, acompanha desde os primórdios a evolução da... Então, olha, a evolução me dá uma ideia de progresso, não dá? Se ele está dizendo que acompanha a evolução da humanidade, significa dizer que quanto mais solidários nós somos, mais humanos nós nos tornamos. Então, você tem aí já uma referência explícita de opinião. Logo nas primeiras linhas, ele define qual é o assunto e o tema. A importância da solidariedade para a humanidade. Para esse convívio em sociedade. Logo nas primeiras linhas, ele não apresenta isso? Então, nós vamos aqui identificar a introdução, para a introdução, esse papel fundamental de apresentar o assunto e delimitar o
Tema: para que serve um desenvolvimento? Para expor os seus argumentos, caso seja um texto argumentativo. Se for um texto expositivo, apenas para expor ilustrações. Mas o desenvolvimento, ele é basicamente, tem como responsabilidade, basicamente, a responsabilidade de ilustrar. Ele vai apresentar aqui a ilustração. E aí ele vai fazendo uma descrição. O primeiro contato com a noção de solidariedade mostra uma relação de pertinência, as nossas ações sociais. Nós temos aqui no final, percebe-se aqui igualmente a sua inegável dimensão ética. Então ele começa a fortalecer um posicionamento. E para que serve uma conclusão? Se o texto for um texto apenas expositivo, a conclusão vai servir para retomar o assunto e o tema apenas. Se for um texto argumentativo, a conclusão vai servir para quê? Para explicitar uma tese. E é justamente isso que nós temos aqui, olha. Quando ele começa, entretanto, para que não fique estagnado em gestos tópicos ou se esgote em atitudes episódicas, ele está falando da solidariedade. A modernidade política impõe a necessidade dialética, a ideia da troca, do diálogo, do conflito, até sendo instaurado o conflito no sentido de que a discussão ela vai estabelecer uma tensão e como é uma exigência, é uma obrigação. Nós temos como obrigação sermos também solidários para com a sociedade em que estamos inseridos, porque essa solidariedade reflete direta ou indiretamente, positiva ou negativamente na sociedade, na comunidade que nós vivemos. Política impõe a necessidade dialética de um passo maior em direção à justiça social, o compromisso constante com o bem comum e a promoção de causas e objetivos comuns aos membros de toda a comunidade. E é esse o princípio da solidariedade em tempos modernos. Deu para entender direitinho como é que um texto bem esquematizado nos leva a compreender bem a abordagem que ele apresenta? Gente, é muito importante nós identificarmos tanto a ideia de... Coloquei onde? De assunto, tema, ilustração, tese, tipologia e gênero textual, bem como a ideia de como um texto é estruturado, porque os enunciados, principalmente os de interpretação de texto, vão focar esses elementos. Existem enunciados que cobrarão de vocês qual é o assunto e o tema. Então, vocês vão ler a introdução e, para garantir, vão ler a conclusão. Vai ler o texto todo, tá? A primeira leitura já é uma leitura comprometida, procurando esses elementos que são elementos visuais. Se o enunciado, ele pode abordar questão aqui somente de ilustração. As exposições apresentadas, o autor se sustenta em... Ou o enunciado pode requisitar de vocês a tese. Vamos aqui para o primeiro enunciado. As 4 primeiras questões são questões de interpretação de texto. Primeira questão afirma o seguinte. O enunciado geral é de acordo com as ideias do texto, estado social e princípio da solidariedade. O título já traduz o que nós falamos até agora. A primeira questão trata: os animais e os deuses podem viver isoladamente, sem participação em uma comunidade, mas não os seres humanos. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiríssimo. Inclusive, olha, ele fala aqui... Ele é um copiar-colar do texto. Cadê você? Aqui. Não pode renunciar à condição inata de membro do corpo aqui? Porque apenas os animais e os deuses podem prescindir. E, gente, o CESP gosta desse nome, desse termo. O CESP gosta do termo prescindir, porque o CESP sabe que nós pensamos no imprescindível. O que é imprescindível? É aquilo que não é dispensável. Prescindível, portanto, é aquilo que é dispensável. Então, eles podem dispensar. Eu já vi umas 3 ou 4 provas do CESP
cobrando justamente questões que têm como base o termo prescindir em seu enunciado. Tá bom? Então, prestar atenção em algumas nomenclaturas que ele costuma utilizar. Aqui é exatamente, praticamente um copiar-colar. A questão 1, portanto, ela está verdadeira. Questão 2. E aí vem uma característica muito própria da banca. Enunciados longos. Enunciados longos, eles são produzidos para te confundir melhor. Você lê, não entende muito o que ele está apresentando. Normalmente, os enunciados longos, eles são divididos em 3 momentos. Ele apresenta algo, 3 informações. A primeira ou a última são informações que podem ser falsas. Então, ou verdadeiras, a depender de como se constrói o enunciado, tá? Então, você precisa analisar cada um dos elementos importantes que constituem este enunciado. Como é uma questão de interpretação de texto, ela está trabalhando com elementos que estão no texto. Toda questão de interpretação de texto é uma questão de reescrita. Rose, como assim uma questão de reescrita? Seja para inferir, para depreender. Lembram que na aula passada nós vimos o depreender? Depreender e inferir é você retirar do texto o que não está explicitamente apresentado, mas existem termos com os quais você pode fazer ganchos. Então, você tem que começar a fazer esses ganchos e selecionar aqui. É uma reescrita do processo. Então, tudo que está aqui tem que estar lá no texto. Rose, tem algum macete? Macete não, tem dica. Tem algumas classes gramaticais que são fundamentais para a questão de interpretação de texto. Quais são essas classes gramaticais? Primeira classe, o verbo. Mudou o tempo e modo verbal, rapaz, presta atenção, porque tem grande potencial de modificar a ideia que estava lá sendo apresentada, tá? Outra classe gramatical com a qual vocês vão ter que prestar muita atenção são as conjunções. Principalmente as conjunções coordenadas e as conjunções subordinadas adverbiais. Eu tenho aqui as conjunções, as coordenadas e as subordinadas adverbiais. Por qual razão? Porque elas agregam um valor semântico. E eu já vi aqui que ele está apresentando uma conjunção que é muito comum em concurso. Com quanto? E eu pergunto para vocês, vocês sabem que diacho é com quanto? Já usaram? Não. Com quanto ele é equivalente na classificação morfológica ao embora. Com quanto é uma conjunção subordinada concessiva. Rose, não entendi nada porque você ainda não deu conjunções. Então, vamos lá. Vou terminar aqui e vou explicar esse conquanto para vocês, tá? A outra classe gramatical super, hiper, mega importante é o advérbio. Gente, o advérbio, ele é realmente muito relevante, muito importante para as questões de interpretação de texto. Por quê? Porque quando você retira ou substitui um advérbio, significa dizer que você está mudando toda a sentença, porque o advérbio, ele agrega um valor semântico circunstancial, de tempo, de lugar, de modo, de causa, de consequência, finalidade, instrumento. E a outra classe gramatical é o artigo. Vivian até brincou comigo hoje e falou o quê? Que a presença ou a ausência de um artigo modifica toda a sua informação. Modifica mesmo. Então, você tem que prestar atenção a essas 4 classes gramaticais. No caso, o que ele está aqui afirmando? Posso apagar? O fato de as ações sociais de cada indivíduo incidirem sobre todos os demais membros da comunidade ratifica a dimensão ética da solidariedade, conquanto o reconhecimento mútuo de todos como pessoas iguais em direitos e obrigações configure-se como uma necessidade. Aí você diz assim, meu Deus... Um negócio desse tipo tem que estar o quê?
Correto, você diz que está correto, mas qual é a orientação? E não tá? Você pulou, foi? Gente, o que que você faz? Você analisa as classes gramaticais que são relevantes, porque ele está fazendo uma afirmação que está sendo retirada lá do texto. E Vivian estava aqui, toda no deboche mais cedo, falando sobre os parônimos, os homônimos, os homógrafos, homófonos, né? E ele trabalha aqui com um homófono, um homógrafo, perdão, um parônimo, que é o retificar e o ratificar. Retificar é o quê? Corrigir. Ratificar é confirmar. Então a gente já faz, olha uma setinha, ele está tratando aqui da confirmação. O fato de as ações sociais de cada indivíduo incidirem sobre todos os demais membros da comunidade, até aqui nós temos isso no texto, não temos? E explicitamente lá apresentado, por quê? Porque ele diz que incide positivamente ou negativamente sobre a questão do coletivo. Ratifica, ou seja, confirma a dimensão ética da solidariedade. Isso aqui também tá certo? Tá lá no texto, né? Bacaninha. Conquanto o reconhecimento mútuo de todas as pessoas, para ficar mais simples para vocês, porque às vezes vocês copiam, retiram uma palavra, encaixam uma palavra que é equivalente, acham que ficou bonitinho e não conseguem identificar por que está errado ou certo. Conquanto e embora são conjunções concessivas, que mostram que existem duas informações que entrariam em conflito. Por exemplo, embora chova, eu vou à praia. E a praia é algo positivo. E chover é algo negativo. Então eu tenho aqui um conflito. Mesmo assim, com esse conflito, abre-se a concessão de a informação acontecer. Deu para entender por que ela é chamada de concessiva? Porque tudo estaria ao contrário, mas, mesmo havendo essa contrariedade, a ação vai ser concretizada. O esperado seria outra coisa, exatamente. Se vai chover, espera-se que você não vá à praia. Existem dois tipos de oposição. Essa concessiva, que é uma subordinada, e a adverbial, que é uma coordenada. A diferença é que a concessiva existe possibilidade de acontecer. Rosa, eu não entendi. Embora chova, eu vou à praia. Eu tenho certeza absoluta de que vai chover? De que está chovendo? Não. Mas mesmo que chova, o que vai acontecer? Eu vou à praia. Então a concessiva está sempre atrelada. Olha a importância de um verbo. Está sempre atrelada a um verbo no subjuntivo. Que é a ideia da hipótese, do condicional. Deu para entender direitinho? Bacana, vou lá, vou seguir, tá? Então vocês vão esquecer esse conquanto aqui por hora e vocês vão analisar se as duas informações que ele está conectando, se essas duas informações estão se opondo. Se estão em campos distintos dessa reta do positivo e negativo. Sobre a solidariedade, dizer que o fato de as ações sociais de cada indivíduo incidirem sobre todos os demais membros da comunidade ratifica a dimensão ética da solidariedade. É positivo ou negativo para a solidariedade? É positivo. Afirmar que o reconhecimento mútuo de todos como pessoas iguais em direitos e obrigações configure-se como uma necessidade. Isso aqui se opõe ao que ele está apresentando lá? Não. Ao contrário, está fazendo o quê? Fortalecendo. Então esse conquanto aqui, gente, é a grande charada. Esse conquanto está no lugar errado. Se você puser o embora, vai achar que ficou bonitinho também. Aí vai ler e não é musicista, mas vai querer fazer pelo ouvido. Ah, fica bonito, fica feio, vou colocar tal. Não, você tem que saber exatamente quais são as estruturas que precisam ser destacadas, destacar essas estruturas e analisar se elas são ou não pertinentes àquela questão, aquele enunciado no caso aqui.
Conquanto, não obstante. Ó, não obstante é um que cai demais. Não obstante também dá uma ideia de oposição. Mas vocês insistem em colocar não obstante como adição. Então, não sei usar, não usar. Que desespero, não sei usar. Eu também não uso, não. A única pessoa que eu vi usando foi Fernando Henrique Cardoso, em um discurso que ele fez, eu achei massa. Eu falei assim, vou gravar esse discurso para colocar na minha aula. Achei show, o cara colocou não obstante no lugarzinho certo, na hora certinha, bonitinha. Mas nós não usamos no nosso dia a dia. É necessário usarmos no nosso dia a dia para assimilarmos isso para o concurso? Não. É necessário você saber que, para a parte de conjunções, as bancas, todas elas, não somente o CESP, elas gostam de conquanto e não obstante, que são ideias de oposição, e porquanto e por conseguinte, que são ideias de explicação, são ideias de conclusão. Deu para entender direitinho? Essa aqui, portanto, está errada somente por causa disso. Deveria ser, portanto, reconhecimento mútuo de todos como pessoas iguais em direitos e obrigações configura, sim, não deveria nem ser configure-se, né, como uma necessidade. Portanto, aqui deveria ser um portanto.